Hoje nós vamos falar de um dos maiores problemas da humanidade. Talvez você conheça alguém que disse: eu tô com uma dor na coluna insuportável. Talvez você já tenha vivenciado ou conhece alguém que vivenciou algo da maneira que eu vou lhe contar. Você já se deparou com uma pessoa dizendo: olha, nem consegui trabalhar. A dor era tão grande, praticamente insuportável nas minhas costas? Hoje nós vamos falar com uma especialista no assunto. Eu recebo aqui no Progresso em Foco Fabiana Bife, que tem várias formações, e eu, como já fui paciente dela, ela tem várias técnicas que ela aplica quando está atendendo alguém que está passando por um problema semelhante ao que eu acabei de explicar. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite, Wesley. Eu que agradeço o convite, né, para estar aqui falando sobre esse tema que é um tema que eu trabalho há 10 anos. E é uma coisa que eu gosto muito, porque o resultado, igual eu falei para uma paciente hoje, o mesmo resultado que eu tive lá no primeiro paciente, a gente comemora 10 anos depois, atendendo os pacientes. Então, fico satisfeita com o trabalho. Fabiana, a pergunta de US$ 1 milhão. As pessoas querem entender, saber, compreender. É possível hoje viver no mundo de hoje, que é tudo acelerado, sem ter essa dor na coluna que incomoda demais? É possível, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas por outras. Por exemplo, o que eu falo, a gente tem uma vida muito acelerada, só que as pessoas deixam de praticar a parte de atividade física, que é essencial. Sem atividade física, a nossa coluna vai doer. Na correria a gente faz tudo e acaba deixando sempre o exercício de lado. E a nossa correria também de hoje em dia, ela faz com que nós ficamos muito tempo sentados. As pessoas estão cada vez mais parada, cada vez mais sentada, e as atividades e os trabalhos de hoje em dia estão cada vez mais, não é cada vez mais, estão sem movimento. Os trabalhos antigamente eles eram mais manual, eram trabalhos que exigiam movimentação, esforço físico. Hoje, nós trabalhamos sentado, basicamente. Trabalhamos sentado, trabalhando na frente do computador, ou em pé, sem tanto movimento. Então, a gente precisa adaptar tudo isso, que é possível sim viver sem dor nas costas. Tá, vamos entender agora, com a especialista no assunto, quais são os principais problemas que você se depara no dia a dia quando você está aí atendendo seus pacientes. Da parte de dor nas costas, a gente encontra muita hernia de disco. A hernia de disco é 80% do consultório ali. Aí tem a parte que dói só as costas, na região da lombar. Tem a parte que dói as costas e um pouco da bunda e vai descendo. Conforme o caso vai se agravando, ele vai aumentando o problema. Por exemplo, quando começa a descer para a perna, a gente já sabe que o problema está um pouco mais sério. Hum. Aí tem a fase que desce para a perna e a pessoa, por exemplo, perde um pouco do movimento do pé, da sensibilidade, tem aquela dormência, aquela sensação de inchado. Cada sintoma a gente sabe que é um degrau do agravamento. Porque a dor, quando ela começa, o problema, a hernia de disco, quando ela começa com um incômodo nas costas. Aí a gente vai protelando, vai deixando, vai empurrando com a barriga, né? Que é o nosso modo brasileiro. E isso vai se agravando. E cada tempo, cada vez que passa sem cuidar, vai piorando. Imagina um carro que começou a dar os primeiros sintomas que ele tá ali com desgaste no pneu e você deixa. Imagina você andar 6 meses com o pneu desalinhado. É diferente de você andar uma semana. Então, o desgaste é proporcional ao tempo que você deixou aquela dor sem cuidado. Olha, eu posso falar sobre isso porque eu sou proprietário de duas hérnias. Há um ano atrás, nós estávamos numa época que o trabalho estava muito intenso e ocorreu exatamente o que você disse. Você levanta de manhã, senta e vai trabalhar na frente do computador.
Quando você levanta, você entra no carro, se desloca até um local, para. Lá você senta de novo, ou o movimento é muito pouco. E isso foi gerando uma dor nas minhas costas, um momento que a gente já não conseguia mais produzir, porque a dor incomodava muito naquela ocasião. Foi quando eu lhe procurei. E naquela ocasião, em especial, você fez um atendimento que você conseguiu eliminar aquela dor 100%. Qual que é aquele procedimento? Como que isso funciona e por que que é tão eficaz? Porque eu fiquei assustado com o resultado e agradecido. Que bom. Funciona assim, Wesley. O paciente chega para o atendimento, lá eu vou sentar com ele, vou ver tudo o que está acontecendo, ele vai me contar cada detalhe. Cada detalhe que o paciente me fala é importante. Eu vou esmiuçar a vida do paciente, eu quero saber como ele come, como ele vive, o que que ele faz da vida, é quase uma investigação do Globo. Aquelas investigações do Aham, CSI. isso. Então, a gente faz uma investigação completa do paciente para saber o que que levou a essa dor, o que que pode ser feito e quais técnicas eu vou fazer. Porque técnica todo mundo faz. Ah, eu sei fazer uma estralada, eu sei alongar, eu sei fazer uma massagem, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Mas o mais importante é a parte da avaliação. Ali é onde eu determino o que eu vou tratar no paciente e como eu vou tratar. Eu tenho algumas especialidades dentro da fisioterapia, e vários cursos. Então, dentro dessa conversa, dessa avaliação, eu vejo já tudo o que que eu vou utilizar. Além da conversa, a gente faz os testes. Então, junta a parte dos testes e de tudo o que a gente conversou para determinar quais as técnicas usam. Aí, nós vamos para o tratamento, já vou com toda a estratégia e vou trabalhando em cima disso. Faço técnicas da osteopatia que eu utilizei em você, em várias outras coisas, a fim de tratar esses travamentos no corpo e essas hernias de disco. A tua, na ocasião, ela não estava, vamos dizer assim, inflamada, ela estava travada. Então, cada paciente ele vai reagir de uma forma. Aquele teu caso, ele resolveria com aquele atendimento. Tem pacientes que a gente tem que fazer protocolos de tratamento que chegam aí a 8 semanas, 12 semanas de tratamento contínuo. Então, no teu caso ali, a gente trabalhou com todas as técnicas que tem disponível dentro da fisioterapia, no caso, as minhas especializações. E aí, a orientação depois foi fazer a parte de exercício, né? Foi bem duro o atendimento dela, porém ela me falou muitas verdades. Eu estou obedecendo, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ela disse para mim: você precisa ganhar massa magra, músculo, para você ter uma vida saudável. E aí eu quero registrar algo, Fabiana, que é Aham. raro a gente encontrar pessoas que realmente se preocupam com o paciente. Porque você tinha a oportunidade de falar para mim, falou, olha, você pode passar os próximos 6 meses aqui comigo, porque senão isso vai voltar. E você foi muito sincera, você disse, olha, você precisa ir para uma academia, você precisa fortalecer a musculatura das suas costas rapidamente. Não adianta você ficar aqui, eu posso eliminar a dor, mas o problema vai continuar. E poucas pessoas fazem isso. Eu fiquei, assim, faço questão de colocar isso aqui agora, se torna público na internet, para que vocês possam ter acesso, porque, assim, a sua sinceridade, embora num primeiro momento, também confesso que foi assim, duras palavras, tipo, vai. Ela perguntou assim: com 60 anos de idade, você quer andar com uma muleta? Eu falei: não, quero andar normal, então vai para uma academia, porque senão você vai precisar de uma muleta para você andar. Mas o atendimento, pessoal, muito bom. Só que você tocou num ponto, e eu quero te Ah, fazer uma pergunta, porque há muito tempo atrás, na época dos nossos pais e avós, era muito comum você, uma pessoa que estava com, minhas costas saiu minha coluna saiu do lugar, o nervo aqui machucou, você vai no massagista. Só que nós estamos vivendo um tempo que mudou muita coisa e a nossa estrutura, ela está muito mais frágil do que era há 20, 30 anos atrás.
qual é o perigo? Ou não existe perigo? Uma pessoa às vezes ter uma hérnia ou duas, vai no massagista que não vai ter o conhecimento daquela questão e fazer uma massagem ou colocar um peso excessivo ali na hora e agravar. Isso existe ou também isso é só mesmo conversa? Existe. Inclusive, aqui na nossa cidade tem um caso que ficou famoso de um massagista que foi estralar o pescoço de uma mulher e quase matou a pessoa. Esse caso, na época, a gente estudou ele dentro da pós, da minha especialização, para ver o que ele fez de errado, né? São técnicas mal executadas. Eu vejo muita gente executando técnicas de forma errada, não avalia direito, não executa técnica para a pessoa errada, enfim. Isso acontece. Massagista não tem essa preparação que a gente tem, esses 5 anos de faculdade. Uma das minhas especializações tem 7 anos. As outras têm uma média de 1 ano e meio, mais ou menos, fora todos os outros cursos que eu faço. Então, a gente precisa saber o que está fazendo. E isso é muitos anos de estudo. É ali estar constantemente estudando. Eu falo, desde o dia que eu entrei na faculdade até hoje eu estudo. E a gente vê pessoas que passam, às vezes, um final de semana estudando, ou que aprendeu com o vizinho, ou que isso, ou que aquilo, vai lá e faz uma técnica. Então, a gente tem um caso na cidade de uma pessoa que quase veio a óbito, quase faleceu, né, por uma técnica errada. Infelizmente, e felizmente que, graças a Deus, a pessoa está bem, foi socorrida e está tudo certo. E eu tive, esse ano, no consultório, um outro episódio. A pessoa foi num massagista, enfim, desses assim, e estava com uma hernia de disco bem complexa, inclusive, ainda está em tratamento, e a pessoa fez técnicas que não poderia fazer. Ela saiu desse profissional, foi pro mercado e quando foi sair do mercado, perdeu as pernas. Caiu no meio da rua. Meu Deus. Então, assim, existe muito desses transtornos que acontece. E fora, assim, a gente também pega atendimentos até de pessoas que não têm habilidades dentro da reabilitação de coluna, porque é complexo. E, e precisa muito conhecimento para tratar a parte de hernia de disco e coluna. Tanto as ciatalgias, os ciáticos, os nervos asiáticos, ciáticos, tem que saber tratar, senão nem mesmo às vezes o próprio fisioterapeuta dá conta. Eu costumo falar que precisa de conhecimento nessa área. Se não souber fazer, deixa o paciente pior. Eu te perguntei porque eu tenho um amigo, e aí não tem autorização dele, senão eu falaria o nome aqui. Ele foi no massagista e resolveu o problema dele. E ele ficou muito faceiro, porque ele estava mal, o massagista resolveu o problema. Na semana seguinte, o irmão dele passou mal. E aí ele falou: rapaz, vamos resolver isso agora. E levou ele no mesmo massagista que na semana anterior tinha resolvido o problema dele, deu tudo certo. Ele falou: tô fazendo algo positivo pro meu irmão, tô socorrendo ele no momento que ele está precisando. Aham. Eu sei quem pode resolver. E o que aconteceu? Acho que forçou demais e quebrou a clavícula do rapaz. Caraca, Trincou e acabou no hospital e depois teve que resolver. eu já tinha um episódio desse aqui na cidade. Quebraram a clavícula num paciente meu. Dentro desse contexto que eu estou falando, porque veja bem, com um deu certo, 100%. Funcionou ok. Aí com o outro deu um grande problema, algo sério. Sim. E coluna, a gente não brinca. Eu estou insistindo nessa questão porque eu sei o que é ter um problema de coluna. E não dá para brincar. Então, talvez você possa até querer fazer aquela matemática. Ah, mas ali é 150, um exemplo é a consulta é 350, o atendimento talvez você investir num especialista, eu estou falando, você buscar um especialista que você entender que vai servir para te atender dentro da sua necessidade. Porque você vai ter a segurança que na hora do atendimento você não vai correr um risco desnecessário. Sim, às vezes é aquele famoso barato que sai caro depois. A gente tem episódio de pacientes que vão para cirurgias depois de atendimentos mal realizados.
Eu sempre falo, questione a pessoa que vai atender você, quais são as formações, da onde ela fez, com que ela fez, quanto tempo ela tem de formada, quais as especializações. Porque você questionando, você vai ter uma noção dali o que que essa pessoa sabe ou não. E busca referência. Buscar referências sobre o profissional, seja em qualquer área que você for fazer, é a melhor coisa que tem. Tem dúvida? Vai no outro profissional. Busca uma outra opinião. Olha, eu fui num amigo meu uma vez, é aqui da cidade aqui, e ele ele dá aquela ajeitada na coluna. Quando ele olhou na minha coluna, nas minhas costas ali, ele falou assim: "Olha, não vou mexer". Ele falou: "Você deve ser uma hérnia, isso aqui eu não tenho certeza, eu não sou especialista, mas procure um profissional para verificar aqui". Falou: "Se fosse só a sua coluna, eu até iria fazer, mas só de olhar aqui eu já sei que isso aqui é algo que eu não tenho habilidade nem capacidade para Hum, mexer". Esse foi sensato. Esse foi sensato. Agora eu quero compreender o seguinte: quais são os atendimentos que lá no consultório as pessoas têm aí disponível aqui no Novo Progresso? Bom, tem a parte da fisioterapia, né? A minha especialidade é a parte de coluna. Todos os casos mais simples, que foi o teu caso, eu considero simples, né? Então, a gente tem falar os níveis de complexidade na questão da coluna. Um caso que é amador, que sejam os casos mais simples, há casos que chega lá sem conseguir andar. Então, essa é a minha área de atuação. Também faço pós-operatórios, cirurgias de ombro, joelho, tornozelo, principalmente de coluna. Então, essa parte de coluna, tanto no tratamento da dor da hernia de disco, quanto os pós-operatórios, também é a minha área. É a minha paixão. Eu falo que foi uma dificuldade minha no começo da formação, e porque tinha coisas assim que não ia, não funcionava. Eu falei, não, eu vou estudar essa área, eu vou ficar muito boa nisso. E aí fui ficando especialista dessa área. Hoje, inclusive, a gente tem planos aí de fazer curso, montar curso na área. A gente está estruturando já a questão de dar aula sobre reabilitação de coluna para outros profissionais até. Uma coisa que tenho em mente aí para os próximos anos até. Agora não. A gente está começando a organizar, né? Para ir trabalhando. Dentro da clínica a gente tem médico clínico geral, tem esse mesmo médico, ele faz ultrassom, parte de gestante, parte de abdômen, dores, rins. E esse médico, hoje a gente lançou na clínica, inclusive a gente tem lançamento na clínica. Opa, novidade para você. Novidade, a gente teve o lançamento do nosso equipamento aí, moderníssimo, que veio para cá no Progresso, que é um equipamento de eletrocardiograma. Hum. Estava esperando o lançamento, chegou para nós aqui. Um dos últimos lançamentos de equipamento de eletrocardiograma, para avaliar como é que tá o coração. Inclusive, já testamos hoje, eu e o doutor, né? Estamos lá testando. Fizemos todos os testes. Essa semana a gente já começa com os atendimentos. Tem a doutora Elisandra, que é a nossa parceira também, que faz parte de soroterapia, toda a parte de vitaminas, faz detox, faz desparasitação, que é aquela questão dos vermes, de uma forma natural, sem medicações. Faz também consultas dentro dessa área. Nós temos a psicóloga infantil, a doutora Fabiane, que trabalha toda a área de até ali do infância até os 12 anos, 13 no máximo. Tem o doutor Toranzo, que é o nosso especialista em saúde, alta performance, que vem de Sinop uma vez por mês. Esse doutor, eu tô precisando de uma É o doutor consulta com ele. Maromba. Eu vi, outro dia nós estava, outro dia não, algum tempo atrás, estava com a Leia ali no Planalto Aham. almoçando, ele chegou lá para almoçar e a gente percebeu que realmente ele pode falar de alta performance porque Ele pode, ele é atleta também, né? Ele faz fisiculturismo. Então ele vive o que ele fala. E hoje ele trabalha muito com a parte de saúde e bem-estar. O pessoal geralmente pensa assim: ah, mas ele é só o doutor de quem vai para academia. Não, gente. Nós passamos dos 20 anos, 20 e poucos anos, a gente precisa avaliar toda a parte de vitaminas, nós precisamos avaliar toda a parte hormonal. Eu, aos 27 anos, já comecei a ter problema de hormônios.
Então, assim, eu comecei aos 27 a fazer tratamento para a parte hormonal. E ele faz todas essas etapas. Então, cuida de todo esse contexto. E, obviamente, por exemplo, quem quer ir para academia, quem quer ficar maromba, bombadão, tem essa linhagem dentro do tratamento dele. Mas hoje o nosso público dele lá na clínica são pessoas que querem ter saúde, querem viver melhor, querem ter disposição, querem acordar de manhã, trabalhar o dia inteiro, querem ter uma vida mais saudável, mais eficaz. Eu- Por- uma coisa assim que eu percebi, fui aprender depois de muito tempo, é que tem pessoas que não têm aquela predisposição a ganhar massa muscular. Porque tem gente que se levantar 2 palitos de dente, ele já tá ficando forte. Aham. E já tem outros que podem levantar 200 quilos e parece que Não não. consegue. Só que existe uma ciência por trás disso. Às vezes é problema hormonal, vitaminas. E aí você, com um especialista, ele vai entender qual é a deficiência que o teu corpo tem para poder sanar, para quando você for para academia, você ter resultados sem precisar usar nada ilícito. Exatamente. É um exemplo, por exemplo, a depressão. As pessoas falam muito em depressão, né? Você sabia que uma das causas da depressão é a falta de hormônio? A pessoa olha e fala assim: não, mas tá tudo bem, eu não tô com problema emocional. Mas tá a sensação, aquela depressão, aquela dificuldade de levantar da cama, não consegue fazer as coisas, não tem disposição, não tem vontade de trabalhar. É simplesmente a falta de hormônio. Inclusive, foi uma das coisas que me fez procurar ele em 2021, 22, quando eu conheci ele. Eu levantava porque eu tinha que levantar, não tinha aquela disposição. E eu falava, gente, eu tava com sintomas depressivos, mas sem estar em depressão. Eu não tinha problema emocional. Eu falava, eu só não consigo ter disposição, não consigo sair da cama. O dia que eu sentei na cadeira com ele a primeira vez, ele olhou pra mim assim, que ele chegou na parte dos hormônios, ele falou assim: você tá bem? Até hoje eu lembro disso. Você tá bem? Eu falei, tô, doutor, tô indo. Você tá bem mesmo? Aí eu falei, sim. Ele falou, porque aqui tem um hormônio máximo, aqui tem um mínimo para sua idade. Você tá muito abaixo do mínimo. Você tá conseguindo viver, sair da cama? Eu falei, sim, eu tenho que levantar todos os dias, né? Aí fui entender o quanto esse hormônio que eu tô falando, a testosterona, o quanto isso era importante na minha vida. Fiz a reposição dentro do que era necessário para o meu corpo e percebi que eu não tinha depressão, eu simplesmente não tinha os hormônios necessários para o corpo. Olha, eu aprendi com o doutor Paulo Vieira, num treinamento, que a questão da testosterona, nós aqui no Brasil, nós fomos ensinados de uma forma errada, para variar. Ensinaram que testosterona está ligada a sexo. Aí o brasileiro ele já tem aquela visão, né? Não, testosterona, sexo, testosterona, sexo. Sim, E na verdade, testosterona é para você ter uma vida com qualidade e alta performance. Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos, pegaram 100 pessoas, entre homens e mulheres, bem-sucedidos, pessoas que têm família, são empresários de sucesso, e tentaram entender o que, que eles têm em comum. Todos eles, dentro da média da testosterona, que hoje é estipulado para o Brasil e para o mundo, sim. eles tinham um nível acima daquilo que colocaram como normal. Todos eles. E o que, que acontece hoje? Tem muito homem que está com esse desânimo, com essa falta de vontade de fazer alguma coisa, que só quer ver o sofá, com um casamento lá daquele jeitinho que você sabe, e o único problema é a sua testosterona está baixa. Procure a doutora Fabiana, marca uma consulta, vá com um especialista. Eu mesmo já fiz 2 exames para mim poder entender, e quando eu fiz um, a minha testosterona estava em 400. Baixa pela idade. Nossa, eu tava morrendo e não sabia. Sabe, você se arrasta, chega 3 horas Sim. da tarde, 15 horas, você já quer fechar tudo e falar assim, vamos parar que aqui já deu, que Cansaço em excesso. a energia foi embora.
E isso eu tive que descobrir. Falei, não, não é assim que funciona. Aí fui conversar com o Ayrton, e aí o Ayrton falou, olha, falou assim, para um homem que está na ativa, falou, uma testosterona de 400, você vai ter dificuldade. Então eu quero aconselhar você procurar o consultório da doutora Fabiana para marcar uma consulta e verificar essa questão, porque você pode até pensar que não, mas é importante. Se você é mulher, o que ela te falou, acho que já deu para você entender o que pode melhorar na sua vida. E não tem nada a ver com questão sexual, tá? Pelo amor de Deus. Tem com a sua mente funcionar melhor, o teu corpo ter disposição, você ser uma pessoa mais ágil, você conseguir bater suas metas, você olhar para a demanda de trabalho e não ver aquela dificuldade para Para poder fazer. fazer. E isso tudo tá ligado à testosterona. Tá ligado à parte hormonal. E o doutor, ele faz toda essa avaliação. Ele pede, acho que uma média de uns 50 exames, mais ou menos, para avaliar tudo e fazer todo esse apanhado e te deixar com saúde, com performance, que a gente diz, né? É você acordar de manhã, levantar, fazer o que você tem que fazer, chegar ao final do dia e continuar suas coisas no dia a dia. Sem aquele desânimo, aquela pessoa parece que tá, a sensação que tá morrendo. Olha, mas na sua clínica, por tudo que você me passou, daqui a pouco você vai me dizer até que você vai mexer com implante, com alguma coisa. Tá faltando essas coisas, A né? gente tem implante de cabelo, gente. Agora não falta mais nada. Implante de Pronto. cabelo, implante de sobrancelha. Tem um doutor que vem de Sinop, ele atende São Paulo, Sinop e tá começando a atender aqui na clínica também. Então ele faz todo o tratamento e avaliação desde o início da queda capilar, melhora de cabelo, qualidade do cabelo, até já faz o processo de quando você já perdeu muito cabelo, não tem como recuperar. Então ele faz o processo de implante, tanto de cabelo quanto de sobrancelha. Nós temos casos aqui na cidade já, porque tem pacientes que já tratam com ele em Sinop e os pacientes conseguiram trazer eles para cá. Já temos casos de sucesso, vários casos de sucesso ali na clínica dessa parte de implante de cabelo. Inclusive, semana que vem ele está aí, eu vou fazer minha avaliação, né? Opa. Porque a gente não precisa esperar ficar careca para procurar ajuda. É igual a coluna, a gente não precisa esperar a coluna ficar de arrasto para procurar ajuda, para saber se está tudo certo, para fazer uma avaliação. O nosso mal é deixar o trem desandar. Depois que desandar, a gente procura ajuda. É, a prevenção é o sucesso para uma vida saudável. Com certeza. E nessa questão da avaliação hoje, ele já colocou qual o valor da consulta para quem quiser ir lá fazer Sim, uma sim, sim. avaliação? Do cabelo já tem o valor de consulta. Ele já faz todo ali o protocolo, tudo no primeiro atendimento. Então já tem um protocolo pronto para. Não pronto, né? Já tem um protocolo para montar para cada paciente que for específico. Então, na avaliação, você já sai com tudo que você precisa fazer para tratar o seu cabelo. Nessa Maravilha. consulta, no caso, né? E a gente tem também mais uma novidade. Opa. A gente precisa crescer a clínica umas 3 vezes mais para comportar tudo que eu já tenho e todos os meus sonhos, né? Quem pensava que era o posto Ipiranga que tinha tudo, não conhecia a clínica da doutora Fabiana. Quase isso, estamos chegando lá, é o objetivo. Tem um doutor que eu já conheço há muitos anos também, que trabalha com parte de harmonização facial, trabalha com, sabe, as famosas orelha de abano? Gente, ele faz esse procedimento sem cirurgia e fica impecável. Ele é muito bom nessa área. Uau. Então não existe mais a orelhinha de abano. Como é que O estão? bullying acabou. Acabou. Você Bullying não vai mais acabou. passar por isso. Aquela historinha que te falava, ô Dumbo, ô Isso. orelha de abano, acabou. Você já sabe aonde procurar o especialista para resolver. A gente tem, ele faz esse procedimento, tem um outro procedimento que os homens também vão adorar. Ah, tá. Esse deixa que eu falo para vocês aqui, tá? É uma harmonização na parte íntima, que você, para Isso. você poder entender. E eu já, como eu trabalho com isso aqui, eu tenho que assistir de tudo, tá? Eu posso garantir para vocês que acabou aquele problema, que vocês não contam para ninguém, ficam quietinho, mas quando vocês estão tomando banho, vocês sabem que vocês se sentem assim
tá faltando alguma coisa, ele acrescenta aquilo que está faltando. Entenderam bem? Pegou a dica? Valeu? Isso, essa dica é valiosa. Tem também, nas próximas vindas, a gente vai trazer a esposa dele, que é médica, e trabalha com toda essa parte. Ela já trabalha com a parte de glúteo, a estética do glúteo, e também tem uma parte de estética íntima da mulher. Faz toda a melhora da parte íntima da mulher, com aparelhos, equipamentos de última geração, sem cirurgias também. Então, Então, genitária feminina, masculino, você pode procurar também para depois fazer. E assim, essa parte tem toda uma descrição, tá, pessoal? Assim, sim, é, ninguém vai falar o que que você fez lá, como que foi o teu procedimento, isso aí existe sigilo, isso é uma coisa séria. Você pode ficar tranquila que a gente brinca que é a hora para a gente transmitir a mensagem para você. E por que que eu acho isso importante? Às vezes as pessoas saem daqui e vai para Sinop ou Cuiabá, São Paulo, para fazer um procedimento que pode ser feito aqui, com a isso. mesma segurança, com o mesmo profissional e um preço acessível, porque quando você agrega o valor da viagem, as despesas a mais que você tem, o investimento aqui ele sai bem mais em conta. Sim. Então, aqui fica bem mais, o valor fica mais acessível e é o mesmo valor da que eles fazem até praticam em Sinop. A gente tá bem trazido profissionais, né, para a equipe. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar, até voltando a um assunto anterior que você falou, sobre eu poderia ter te segurado 6 meses na clínica, né? Eu falo que lá a gente trabalha dentro dos valores. E um dos meus valores pessoal é ser honesta. Ser honesta, que eu sempre falo assim, tudo que você pôr a mão, ser honesto, Deus abençoa. Gente, eu fazendo do meu jeito, certinho, do jeito que eu fui ensinada pelos meus pais, ser honesta em tudo que eu fizer, a minha agenda não para. Você sabe como é que é pra achar horário comigo? Eu tenho que até conversar aqui com as minhas hérnias de disco, falar, olha, vocês não podem ficar agora dando trabalho porque não tem vaga. Só pra vocês terem uma ideia, um dia Mas a gente sempre arruma, dá um olha, jeito. liguei lá, falei, tô precisando de uma vaga. Aí a menina falou assim, e é claro que ela falou dentro daquilo que estava na agenda. Marcou para 3 dias depois. Eu pensei, meu Deus do céu, se eu suportar 3 dias, mas graças a Deus, aí eles falaram, olha, nós vamos conseguir te atender hoje no final do dia. E isso foi maravilhoso. Mas assim, existia tanta gente que vocês tiveram que fazer uma engenharia na agenda para conseguir encontrar um espaço e nos atender. Sim, as nossas agendas são bem puxadas. Mas a gente sempre tem os atendimentos normais e eu sempre deixo um horário para os casos complexos, para os casos que chegam de emergência. Por exemplo, se a pessoa chega lá arrastado, andando de cadeira de roda, não tem como eu falar que ela vai esperar 3 dias. Então a gente tem um horário que a gente deixa para as emergências, sempre. Sempre tem que ter. E aí, às vezes, tem dia que normalmente as emergências sempre estão preenchidas. Sempre tem alguém ruim. Tá, vamos agora para a questão da academia. Hum, Há 10 anos atrás, a gente falava que a academia era uma questão de estética. Só que hoje, quando você procura, vou colocar todos para não ser generalista, mas a grande maioria dos médicos hoje aconselham, indicam, orientam que você precisa ir para uma academia. Por que que agora a academia passou a ser tão importante na vida das pessoas? Porque a gente precisa de movimento. A gente precisa de movimento. As articulações, elas têm uns líquidos dentro, sabe? Das juntas. E esse líquido, ele lubrifica a nossa articulação com movimento. Então, na academia, a gente faz movimento. Um outro ponto importante. A longevidade, ela está relacionada com a massa muscular, com a nossa carne, não com a nossa gordura. Passou dos 30, 40 anos, o nosso corpo automaticamente, no processo de envelhecimento, ele começa a substituir a carne pela gordura, a nossa massa muscular pela gordura. E gordura não sustenta ninguém em pé. Aonde que você consegue ganhar músculos? Fazendo exercício na academia.
Então, a nossa vida é muito parada, muito sentado. A gente perde muito músculo quando fica só sentado. E a gente precisa fazer exercício. Se você pegar uma pessoa que trabalha na roça, teus pais trabalham na roça, Você percebe que eles têm uma. os veinhos vão estar melhor de músculo que nós. Ah, se você olhar para as panturrilhas do meu pai, parece as minhas coxas. De tão grossa que é. Eu fico olhando e falo assim, que absurdo. Esse não vai ter problema de quase nada. No máximo, quando eu pego pessoas do sítio, eu dou outros travados na coluna, que eles ficam mais rígidos, né? Ensino uns alongamentos, acabou. Agora, o problema das pessoas, a maioria da cidade tem problema sério de coluna. Você falava que, pegar peso faz mal. Não faz mal. Pegar peso de forma correta, tem um jeito de pegar também. O negócio é fazer exercício. Você chegar no final da articulação, fazer todos os movimentos, pelo menos uma vez ao dia. Chegou no final da articulação, vai ter lubrificação das articulações. As tuas juntas não vão ficar travadas. E os músculos a gente dá uma esticadinha, uma alongada e depois fortalece. Ganha músculo, mantém carne. A massa muscular te mantém andando até os 100 anos. Olha que notícia importante, porque com o aumento da expectativa de vida do ser humano, é importante ter qualidade de vida. Antes, Qualidade de vida. não adianta falar, vou viver 100 anos, mas passar 30 deles na cama. Então, se você precisa, quando eu falo na cama, é debilitado. Sim. Agora, Sem conseguir você movimentar. movimentar, porque eu sempre falo assim, o que é o gostoso da vida? O gostoso da vida é você poder levantar de manhã, andar, trabalhar, correr para cá, enfrentar os desafios, mas você estando bem. Porque quando você tá com dor no teu corpo, Não quando você consegue. não, É, não é a mesma coisa, não tem como. e voltando. Embora que mulher a gente tem que dar um desconto que mulher consegue conviver com dor. Eu mesmo não dou conta. Eu se encravar uma unha pra mim já é o fim do negócio. Tem que Pior, resolver o pior é problema. que não consegue. Sabia que são as mulheres que mais procuram atendimento? Principalmente para Opa, coluna. Os homens, interessante. Fala eles, mais. eles fogem. Você fala, não, depois eu mexo isso aí. Eles vão enrolando, vão enrolando. Aí quando chega lá, tão que não se aguentam. As mulheres normalmente são as que mais se cuidam, que buscam mais tratamento. O homem tá vindo nesse contexto, né? Geralmente porque a mulher dele manda. Essa parte que as mulheres mandam, a gente já sabe há algum tempo, né? A gente finge que manda, mas quem manda na verdade são as mulheres, Deixa eu te né? convencer vocês. O poder de convencimento de uma mulher é muito maior do que de um homem. Isso aí é inquestionável. Agora, só falta você me dizer que você também tem aparelhos, tem algo que para vender lá, vamos supor, eu preciso comprar uma bicicleta para mim poder colocar em casa ali aquelas bicicletas que eu posso fazer uma. Isso, Você tem para vender também? vendo. Bicicleta. Se você quiser montar uma academia, hoje eu consigo para você. Sério? Tudo. Tem coisa que a gente tem a pronta entrega na clínica. Nosso espaço de loja ainda é pequeno, mas o que eu não tenho a pronta entrega eu consigo pedir a preço competitivo. Vamos dizer assim, Fabiana, eu tô indo lá, fiz uma avaliação e você falou, olha, você precisa ganhar massa muscular. Eu falo, Fabiana, eu não consigo estar indo na academia. Tem algum aparelho que eu poderia fazer a aquisição dele que me ajudaria em casa para eu, que aí eu crio aquele hábito, a responsabilidade, eu sei que eu tenho que, tipo, 15 minutos, 20 minutos estar nesse aparelho todos os dias. Você tem esse tipo de aparelho para vender? Tem. Tenho os pezinhos, sabe aqueles pezinhos? Tem as barras, tem as anilhas, tem os equipamentos mesmo de academia, tem as bicicletas. Inclusive, eu tenho uma bicicleta em casa que eu falo que é a bicicleta de veio. Que é tipo uma cadeira assim, você senta. Eu levanto de manhã, eu sento lá, vou fazer meu cardio, vou mexer no celular, vou ler. Então eu juntei dois hábitos, não sou muito fã do cardio e juntei um hábito da leitura, que eu gosto. Então eu sento na minha bicicleta, faço 30 minutinhos lá todo dia, além da musculação, né? Porque fazer caminhada, fazer bicicleta não substitui fazer exercício de força. Então tem que fazer as duas coisas. O meu cardio eu faço em casa. Faço a hora que dá, da roupa que eu tiver, sem se arrumar, sem ir pra rua. Eu fiz as contas, fazer cardio em casa me economizava mais de R$ 200 por mês. Opa.
Porque eu tinha que sair de manhã, voltar, fora o tempo que eu tinha que gastar em deslocamento. Eu falo, não, eu fico aqui na bicicleta, eu levanto a cama e sento aqui e faço meu exercício. Ou na hora do almoço, agora eu faço na hora do almoço. Eu chego do serviço, sento lá e faço meia horinha de cardio na hora do almoço. Então tem todos esses equipamentos disponíveis. Por quê? Tudo é para facilitar. E quando o paciente é meu paciente, que ele está em tratamento, eu ainda auxilio ele com os exercícios. Você vai fazer esse com esse, vai usar essa bola, vai fazer com essa faixa, com esse peso, tantos por dia, assim, assim, assado. Então, tudo é para facilitar a vida dos pacientes. Hum, que E, legal. e além dessa parte fitness que eu tenho na clínica, a gente tem toda a parte de produtos ortopédicos, descartáveis. Hoje, inclusive, teve uma menininha de 7 anos que quebrou o dedo do pé. A gente já colocou a botinha ortopédica nela, já auxiliou a mãe, já orientou e a gente tem o nosso diferencial que quando o nosso cliente vai lá, além de ele adquirir o produto, a gente ensina como usar, o que fazer, como fazer. Tem muitas orientações que eu passo ali mesmo para o paciente, sem precisar ir numa consulta em si. Que legal, isso é importante. A gente quer auxiliar mesmo o pessoal, quer que as pessoas sejam beneficiadas com os produtos. Por exemplo, as cadeira de roda, nós temos um aluguel lá. O paciente operou, ele precisa da cadeira de roda 20 dias, 25 dias, 30 dias. Por que ele vai comprar uma? A gente aluga. Muleta, andador, cadeira de banho. A loja, ela surgiu da necessidade de o povo ir em Sinop buscar produto. Na época que eu vim pra cá, não tinha uma cadeira de roda para se comprar, não tinha uma muleta, não tinha andador, não tinha nada. Então eu comecei a trazer os produtos. Nossos preços são os preços iguais de Sinop, de outras regiões. Se for comprar, você pode verificar isso que eu estou falando. Não é preços, abusivos, preços. E você ainda vai ter duas vantagens, né? Primeiro, tá aqui na cidade, né? Se tiver qualquer problema, você já Eu sabe auxilio. aonde ir lá para poder dar manutenção. E segundo, que você tem uma profissional que vai estar ali te orientando, olha, usa isso dessa forma, que é o que você precisa. Antes da gente finalizar, eu queria entender o seguinte: hoje se cobra muito uma boa postura. É possível para quem não tem ela adquiri-la através de exercício, de treinamento? Isso funciona mesmo? Sim, é possível. É possível melhorar a postura. Então explica para nós o que tem que ser feito. Geralmente eu atendo o paciente, vejo como é que tá a postura dele, mexo em todas as estruturas que precisam ser mexidas, destravo a pessoa, porque se ela às vezes tem postura que ela tá assim, porque ela tá travada aqui. Ela não vai Hum. conseguir se alinhar sozinha. Então, muitas vezes ela precisa de um auxílio. Eu faço esse auxílio, destrava, melhora a postura da pessoa, e aí a gente entra com exercícios específicos para melhorar essa sequência da postura. E outra coisa, a questão o pessoal fala, mas existe uma postura certa para sentar, uma postura certa para isso, a postura. A postura certa é aquela que você se movimenta sempre. O problema é da pessoa sentar e ficar 1 hora aqui, sem se mexer, ou 2 horas dirigindo. Se ela se movimenta, ela levanta, ela pode levantar a perna, ela pode abaixar, ela pode ficar assim para frente. Então, o problema é ficar muito tempo na mesma posição. Se ficar reto muito tempo, também vai fazer mal. Se ficar curvado muito tempo, faz mal. O certo é as mudanças. Mudou as posições em relação a ficar sentado, né? Questão de pegar peso, tem suas posturas corretas. Você e o Wagner esteve também participando de um curso de oratória lá no auditório da OAB. O professor foi o Carlos Abraão Gaia, que ministrou aí um curso muito bom de oratória. Eu percebi o seu desempenho lá e também você já fazendo, como uma mulher empreendedora que é, fazendo já o merchan já de tudo aquilo que você tinha à disposição para os alunos do curso de oratória. Como que foi aquele curso aí? Conta para mim um pouquinho dessa experiência. Gente, até cheguei e falei pro Carlos depois. Falei, como assim? Eu te conheço há tanto tempo e você nunca me falou do curso, do que você fazia isso?
É simplesmente maravilhoso, sensacional o curso dele. A gente tem um profissional aqui na nossa cidade muito bom mesmo, porque eu estudo essas questões de oratória há muito tempo, eu gosto, eu venho aprimorando, porque a gente saiu da roça, né? A gente saiu da roça, nosso português lá, quem me conhece sabe que eu tenho alguns vícios de linguagem, o português não era tão bem Refinado. falado, tão refinado. E eu venho com a empresa, com as empresas, com o trabalho, a gente precisa estar melhorando. Eu recebi o convite para o curso, fiz, amei, muito bom. Inclusive, recomendo, gente. Ele é sensacional. O curso dele é muito bom. Ele é um excelente profissional. Todo mundo deveria fazer. Inclusive, até falei para ele, falei, olha, vamos estender esse curso porque é muito bom e precisa dar sequência, precisa fazer mais coisas, ficar praticando, né? Porque a nossa deficiência sempre é a prática. O professor Carlos Abrão Gaia tá de parabéns. Ele me convidou para poder assistir. Falei, vou lá. Ele falou, vai lá que você é crítico, preste atenção e depois me dê os feedback. Eu parabenizei ele também. Muito bom. É um professor de excelência. E aquilo que a gente tem feito aqui ao longo dos anos, e um dos motivos de ter convidado você, é mostrar a capacidade dos nossos profissionais. Nós temos hoje uma gama de profissionais de excelência em Novo Progresso. O quanto o Novo Progresso tem desenvolvido na área estrutural, através da gestão pública, em contrapartida, na área profissional, na área do empreendedorismo, nós temos também avançado de forma assim gigante. Eu fico observando o quanto os profissionais aqui estão investindo em conhecimento. Sim. Conversando com você, a quantidade de cursos, formações, se preparando. Eu até me perco no tanto de coisa que eu faço. Eu tenho ido 2, 3 vezes por ano em São Paulo, Minas, sempre buscando conhecimento e trazendo para Novo Progresso. Porque nossa região ela é muito carente de profissionais. E aqui é uma região carente e precisa de profissionais que queiram tratar as pessoas. Para as pessoas não precisar estar saindo lá para fora. Então, hoje, eu eu tenho parcerias com profissionais lá fora, que eles vivem, eu sempre falo, vivem tentando me arrastar lá para fora, né? Fábio, vem para cá, que você é especialista em coluna. A gente não tem fisioterapeuta especialista em coluna igual você. Aí eu falo, não, deixa eu quieta aqui na minha cidade, pequenininha, tranquila, eu vou trazer, venho trazendo cada vez mais conhecimento, quero trazer, inclusive aí para os próximos 6 meses, no máximo, a gente tem grandes novidades dentro da fisioterapia. Hoje eu falo que dentro da fisioterapia eu quero fechar todo o cerco que tem de curso e tratamento no país e no mundo para trazer para cá. Eu sou apaixonada em estudar. Eu amo. Se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é estudar. E a parte da fisioterapia eu quero gabaritar os cursos e o conhecimento dentro dessa área, principalmente voltado para a coluna. Doutora Fabiana, para a gente finalizar, eu quero que a senhora se dirija para aquela câmera e deixe uma mensagem aí para a população de Novo Progresso e os demais locais que estão nos assistindo neste momento. Bom, eh, quero agradecer a oportunidade de morar nessa cidade, que foi a cidade que me abraçou e até hoje estou aqui. Sou muito bem vista, enfim. Então, e quero convidar todas as pessoas da cidade a conhecer a clínica, os profissionais que a gente tem, porque a nossa meta é trazer cada vez mais conhecimento para cá, trazer coisas boas para nossa cidade, profissionais de excelência. Lá na clínica, eu que seleciono os profissionais que vêm para a clínica. Eu normalmente sou paciente deles, acompanho eles já há um bom tempo. Então, manter a nossa linha de tratamento de alto padrão, para trazer sempre qualidade para a galera, para a população. Fabiana, muito obrigado por
ter encontrado um tempo na sua agenda para estar aqui conosco. Agradecemos mesmo. E você, amigo e amiga internauta que nos acompanha até agora, um abraço aí, fique com Deus e se porventura está precisando resolver aquele probleminha na coluna, você agora já sabe aonde procurar. Fique com Deus e até a próxima. Até. Tchau, tchau.